Superman é um dos, se não o maior super-herói do entretenimento. Mas por que a maioria das pessoas tiveram reações tão positivas com o novo Superman e com o Superman do Henry Cavill foi um negócio muito dividido? A história em si dos dois é muito similar. Os dois são alienígenas, criados por fazendeiros e que vivem como um super-herói no meio dos humanos. Mas um deles acabou dividindo totalmente o público que assistiu o filme, enquanto o outro acabou de chegar e já é muito amado. Vocês já devem ter visto o tanto de meme que tá saindo agora sobre o Superman do Henry Cavill, aonde basicamente ele deixa todo mundo morrer e fica fazendo uma pose de Sigma. Mas como vocês já devem saber, o problema não foi o Henry Cavill em si, e sim essa história aonde o Superman dele estava inserido. E é daqui que eu parti para tentar achar a resposta de por que aqueles filmes foram tão divisivos e esse novo filme a maioria gostou. E isso tudo partiu da ideia do Zack Snyder. O Zack Snyder quis inovar nesse filme, então ao invés de fazer o super-homem que causa esperança, como nos quadrinhos e nos filmes antigos, ele decidiu fazer um super-homem que causa dúvida. Durante o filme todo, você vê um super-homem que não se sente parte da humanidade, que questiona muito sobre si mesmo. Você vê que ele não é aquele super-homem que tem a confiança de quem ele é, de que ele é um herói, de que ele tem que fazer o certo. Muitas vezes ele até quer fazer o certo, mas você sente nas atitudes e na emoção dele que ele nem sabe se vale a pena fazer. Obviamente que no início, antes do filme lançar, todo mundo estava esperando algo muito bom, principalmente depois da escolha do Henry Cavill. Que o Henry Cavill, acho que ninguém pode negar, ele é um Superman perfeito. Ele tem tudo que um Superman tem que ter. E obviamente pelos outros filmes do Zack Snyder, a gente já esperava que ia ser uma coisa mais dark. Mas o problema é que eu acho que em nenhum momento, quando a gente estava esperando esse filme, a gente pensou que isso não ia ser só um filme standalone, igual normalmente ele faz. Isso ia fazer parte do mundo da DC. E uma coisa que fica claro, principalmente depois que a gente assistiu os outros filmes, é que o Zack Snyder ele não sabia exatamente como ele ia conseguir ligar todos esses heróis juntos. Mas claramente o plano dele sempre foi chegar no Batman vs Superman. E isso acabou gerando muita inconsistência pro Superman nesse filme. Enquanto o Snyder tem essa ideia que parece interessante de colocar esse Superman desse jeito diferente, mais desconexo da humanidade, ele peca porque ele coloca situações pra você simpatizar com o Super-Homem salvando pessoas aleatórias, mas de repente do nada ele coloca uma cena onde o Superman simplesmente ignora as pessoas sendo mortas. Então vira um negócio que você que tá assistindo, você não entende o que se passa na cabeça desse Super-Homem. Parece que o Snyder queria tanto fazer uma história diferente, fazer um tipo de tensão no futuro entre os heróis, entre principalmente o Batman e o Super-Homem, que ele simplesmente ignorou esses fatos que acontecem nesse filme específico do Super-Homem. E é daí que a gente vê esse monte de memes saindo, com o Super-Homem simplesmente deixando as pessoas morrer e fazendo a pose de Sigma. E enquanto isso, você tem o Superman do James Gunn, que é totalmente o contrário. O Superman do James Gunn, ele não tem aquela melancolia e aquela distância da humanidade. Ele acredita sim fielmente ser humano, fazer parte disso. E ele tenta de toda forma provar que ele é parte da humanidade. E fica claro nesse filme que esse é um Superman que é o símbolo da esperança. Ele é a personificação do bem. Até mesmo quando ele tá lutando contra o vilão, ele ainda toma cuidado pra não matar o vilão. E às vezes ele ainda tenta conversar pra ver se ele não consegue fazer o vilão mudar de ideia no que seja lá o que ele estiver fazendo. Sem contar com todo mundo que ele tenta salvar. Quando eu digo todo mundo, é todo tipo de vida, até animais. Ele é simplesmente, realmente um herói. Ele é aquele Superman dos desenhos, onde não tem conversa e nem dilemas sobre se vale a pena ou não fazer tal ato de bondade. Ele simplesmente vai ser bom e pronto. O James Gunn, ele entendeu que a diferença do Superman é essa. O diferencial dele é isso. É o fato de que ele é o único herói 100% herói. E no filme do Zack Snyder, mesmo você tendo o Henry Cavill, que é perfeito no papel, o roteiro, a história, faz com que esse Superman seja só um outro herói ali no mundo daqueles heróis. Ele não tem nenhum diferencial além dos poderes. Mas eu acho que, como você já deve saber, o problema sempre foi que o Snyder tinha a visão que ele queria que acontecesse do Batman vs Superman e da Liga da Justiça, daquele jeito. Então meio que tudo nesse filme do Superman foi só pra fazer o Superman ficar de um lado e o Batman do outro no futuro. E essa eu acho que é a maior diferença de um filme pro outro. Mesmo o Henry Cavill sendo perfeito pro papel, acabou que a história dele não vingou. E o James Gunn fez o que todo mundo esperava do Superman. Ele fez um filme que não tem medo de ser um filme de herói. Ele não tentou desconstruir a imagem do Superman. Na verdade, ele simplesmente colocou ela pra todo mundo ver da melhor forma possível. Diferente do filme do Zack Snyder, ele fez um filme que não tem vergonha de ser um filme de super-herói. Enquanto o Snyder tentou distorcer o heroísmo
mesmo do Superman, o James Gunn simplesmente trouxe isso de volta. E no fim, esse foi o resultado. Um Superman que tinha a carcaça perfeita, mas não entregou o que era o personagem, e um que simplesmente trouxe o herói de volta, como ele sempre foi.